Revelado, casamento forçado com um feio, mas ela descobre um CEO surpreendente que a amará. Maria sempre sonhou com um amor arrebatador, daqueles que faz o coração palpitar desenfreadamente, como os que ela lê nas páginas dos livros que empresta na biblioteca da escola. Mas a vida no subúrbio do Rio de Janeiro não poupa desafios. Com apenas 22 anos, ela vive em uma pequena casa com os pais, que ralam para garantir o sustento da família. A tradição e os costumes da comunidade a empurram para um casamento arranjado com Carlos, um bom rapaz que, apesar de seu esforço na padaria da família, é rotulado como feio por conta de suas características. No fundo, Maria sente um aperto no peito, como se uma corrente invisível a prendesse a um destino que não escolheu. Certa manhã, enquanto seu coração se debatia entre a expectativa e a obrigação, Maria deu de cara com Paulo. Ele estava visitando a comunidade, um CEO de uma startup de tecnologia com um sorriso encantador e um olhar que parecia ver além da superfície. A conexão entre eles foi explosiva, um instante que pegou Maria de surpresa. Como um raio, a atração iluminou seu interior e, por alguns segundos, ela se esqueceu de Carlos, de tudo que a cercava, e sentiu o que é ter esperança. Mas a pressão era imensa. À medida que os dias se passavam, a imagem de Carlos, esforçado e bom, se tornava mais presente em sua mente. Ele trabalhava arduamente, tentando transformar a padaria em um sucesso, mas o que a comunidade percebia era sua aparência. Murmúrios nas esquinas a sufocavam. Por que ela não está feliz com Carlos? Perguntavam os vizinhos, sem saber o turbilhão de sentimentos que Maria vivia por dentro. Ao mesmo tempo, Paulo se integrava cada vez mais à comunidade, auxiliando em um projeto que buscava melhorar as condições do bairro. Maria se viu encantada pelo jeito carismático e apaixonado dele ao lutar por causas que importavam. O riso dele parecia uma música que tocava em seu coração, e, a cada encontro, a paixão crescia, enquanto sua humanidade se tornava uma luz em seus dias sombrios. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema crescia. Em um intenso momento de reflexão, Maria percebeu que o amor deveria ser uma escolha, e não uma imposição. Ela se via dividida entre o carinho sincero de Carlos, que respeitava seus pais, e a eletricidade que sentia ao lado de Paulo. O que fazer quando a felicidade parecia estar em desacordo com a expectativa familiar? A reunião comunitária se aproximava, e a pressão aumentava. Maria estava disposta a abrir seu coração, queria libertar-se dessa prisão chamada obrigação. Com a voz trêmula e o coração acelerado, entraria naquela sala disposta a finalmente entender o que era o verdadeiro amor. Neste momento de transformação, o que sua comunidade achava sobre o amor poderia mudar para sempre. E a pergunta ressoava na sua mente: até onde você iria pelo amor que te faz sentir viva? O que ela descobriria em seu próximo passo? Maria sentia seu coração pulsar como um tambor. A sala da reunião comunitária estava cheia, uma mistura de rostos familiares que, apesar de amáveis, agora pareciam um mar de expectativas voltadas para ela. As cadeiras de plástico estavam dispostas em círculos, e as vozes murmurantes se calaram quando ela entrou. Cada olhar parecia pesar sobre seus ombros, como se a responsabilidade do seu futuro estivesse nas costas dela. Carlos estava lá, sentado em um canto, esperando com um sorriso nervoso, mas sincero. Ele sempre fora gentil, e, mesmo que o povo falasse sobre sua aparência, Maria sabia que seu coração era puro. Mas, ao olhar para Paulo, a lembrança daquele sorriso encantador a invadiu como um sopro de ar fresco. O contraste entre os dois era nítido, e isso a fazia sentir que estava se afogando em um mar de incertezas. A reunião começou, abordando questões de melhorias na comunidade. Entre discursos sobre abastecimento de água e projetos de educação, Maria se sentia sufocada por sua própria verdade.
A pressão social pesava, mas a faísca que sentia por Paulo não podia ser ignorada. Do outro lado da sala, os olhos dele a observavam com uma intimidade que a fazia querer gritar ou fugir, não sabia. Finalmente, o moderador da reunião pediu para que cada um expressasse suas opiniões. Era a sua chance. Maria se levantou, e a sala pareceu sugar o ar ao redor dela. Eu preciso falar, a voz dela tremia, mas havia uma chama dentro dela. Eu não quero mais viver para agradar. Não posso mais ignorar o que sinto. O amor não deve ser imposto. A sala ficou em silêncio, e os olhares mudaram de curiosidade para reprovação. As murmurações começaram. É por isso que a juventude está perdida, alguém comentou em voz baixa. Enquanto isso, Carlos a olhava, a confusão em seu rosto se transformava lentamente em dor. Maria sentiu um nó na garganta, mas decidiu continuar. O que eu realmente desejo é ser valorizada pelo que sou, não por um padrão que me foi imposto. A afronta de Maria, embora cheia de coração, não foi bem recebida. Ela viu o olhar desapontado de alguns dos mais velhos, que a consideravam uma insubordinada. Mas, no fundo, havia uma liberdade também. Sentindo os olhos de Paulo sobre ela, uma coceirinha no estômago a fez acreditar que talvez, só talvez, sua verdade pudesse ser mais forte que as tradições. Carlos levantou-se, os braços cruzados como se tentasse se proteger do que ouviria a seguir. Ao invés de raiva, ele perguntou com dificuldade. Maria, você não aprecia ao menos o que construímos juntos? Nossos sonhos, nossos planos? Ele estava certo em um aspecto. Eles tinham um futuro traçado, um que, em algum momento, parecia promissor. Mas, naquele instante, Maria percebeu que sonhar era diferente de viver um sonho imposto. Eu aprecio sim, Carlos. Mas o que eu sonho não inclui este casamento sem amor, não espero construir uma vida baseada apenas em obrigações. A sala estava tensa. Ela sentia que sua coragem a mantinha firme, mas ao mesmo tempo, cada palavra a libertava também. Paulo sorriu de leve, como se compreendesse a profundidade da luta interna dela. No entanto, a multidão logo se agitou, vozes levantando-se em protesto, preocupadas com o que essa rebelião poderia significar para a comunidade. Maria, você precisa entender, uma voz grave se ergueu, mas o que quer que fosse foi encoberto pela onda de murmúrios. Ela olhou para Paulo, buscando apoio. As palavras rindo das pessoas ecoavam, mas a ideia de um amor verdadeiro, um amor que não aprendesse, se tornava cada vez mais clara em sua mente. O que ela sentia por Paulo não era um ato de rebeldia, era um grito da sua alma pedindo liberdade. E, em meio a tantas vozes, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Naquele momento, decidiu que enfrentaria o que viesse a seguir, custasse o que custasse. Mas o que isso significaria para sua vida ao lado de Carlos e para o futuro incerto com Paulo? A porta se abriu com um barulho surdo, e um novo personagem surgiu, trazendo consigo uma nova reviravolta. O que mais poderia mudar na vida de Maria, e qual seria a resposta de Carlos ao que acaba de ouvir? Maria mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. A porta havia se aberto e, para seu espanto, o novo visitante era Miguel, um jovem influente na comunidade, conhecido por seu jeito carismático e bem-sucedido nos negócios. Ele era o tipo de pessoa que todos queriam por perto, que trazia consigo não só brilho, mas a promessa de um futuro melhor. Miguel tinha tudo que a maioria dos jovens chamava de vida ideal, carro, dinheiro e um charme que deixava qualquer um encantado. A sala se dividiu entre olhares de admiração e dúvidas. Carlos, à sua frente, parecia murchar ao perceber que a introdução de Miguel poderia fazer com que as pessoas se esquecessem do que Maria havia acabado de dizer. A pressão no ar havia mudado. Ninguém parecia mais interessado em discutir as ideias de Maria. Todos os olhares estavam agora fixos em Miguel, como estrelas ao redor do sol. Miguel! O que você faz aqui? Exclamou um dos membros da comunidade. Ele respondeu com um sorriso largo, que iluminava ainda mais seu rosto perfeito. Resolvi dar uma passada para entender melhor como posso ajudar nossa comunidade, disse Miguel, com um tom de voz que já tinha conquistado muitos.
E também para ver como anda a reunião sobre o futuro de vocês. Maria sentiu sua respiração falhar. Miguel não era apenas bonito e carismático, ele também era inteligente, e a ideia de que ele estava prestando atenção nela, em sua situação, era desconcertante. Olhou para Carlos, que agora parecia pequeno diante do novo personagem que entrará em sua vida. Maria, Miguel continuou, aproximando-se dela com um olhar sincero. Ouvi sobre sua coragem em expor seus sentimentos. Não é fácil, mas é admirável. Você merece encontrar a felicidade verdadeira. As palavras dele vibraram como um eco dentro dela, mas também a fizeram hesitar. A última coisa que precisava era complicar ainda mais seu coração. Mas a tentação era forte. Miguel era exatamente o oposto do que Carlos representava, ele simbolizava liberdade e possibilidades. O murmurinho da sala voltou. Mas e quanto ao casamento da Maria? Esse discurso dela alguém começou a reclamar, mas Miguel rapidamente interrompeu. Casamento? O que é isso sem amor? Se a Maria não sente por Carlos, ela não deve se sentir presa a isso. Todos têm o direito de buscar sua felicidade, afirmou Miguel. Suas declarações tentaram criar um espaço seguro para Maria, mesmo que a tensão aumentasse. Maria sentia que sua mente fervia. Ela queria agradecer a Miguel por sua defesa, mas ao mesmo tempo, cada argumento fazia o peso sobre seus ombros mais pesado. O olhar de Carlos a feriu. Ela viu dor refletida em seu rosto, um misto de rejeição e confusão. Contudo, havia um novo padrão surgindo. O que Miguel havia proposto não era apenas liberdade de um casamento, mas uma nova perspectiva de amor. Carlos finalmente quebrou o silêncio. Você acha mesmo que amor é algo assim tão simples? Você só a conhece, Miguel. Suas palavras eram um grito de desespero. Talvez você esteja certo, Miguel respondeu, mas a definição de amor pode ser ampliar. Não precisamos seguir velhas tradições sem questioná-las. Maria merece descobrir o que realmente deseja. O amor não deve ser uma prisão. E ali estavam eles, Carlos, que detinha as expectativas da comunidade e uma vida que havia sido desenhada, e Miguel, que representava a possibilidade de um amor ousado e novo. O coração de Maria era um campo de batalha. Estaria ela preparada para a luta que viria, não só em seu interior, mas com os outros? O que Maria não percebeu foi que seu silêncio, ao ouvir os dois, estava moldando seu destino. As palavras ditas eram apenas o começo. Um amor verdadeiro estava à espreita, esperando sua decisão. Maria sentiu a responsabilidade de sua escolha tomar conta dela. Naquele momento crucial, uma voz familiar ecoou em sua mente. E se, além de Miguel e Carlos, houvesse outra possibilidade que ela nunca tinha considerado? O que Maria fará a seguir com suas emoções confusas? O amor, mesmo em sua forma mais pura, pode criar laços inesperados. Maria se colocou de pé, o coração acelerado. O embate entre Carlos e Miguel reverberava em sua mente. As palavras de Miguel, que antes a soavam como um consolo, agora carregavam um peso imenso. Ela sabia que sua vida estava em um ponto de virada. O que ela realmente desejava? Carlos, que ainda estava ali, de olhos fixos em Maria, parecia ter perdido o brilho que sempre o cercava. Ele tentava esconder a dor do que estava sentindo, mas ela via como se estivesse escaneando sua alma. Naquele instante, Maria percebeu que, por mais que desejasse a liberdade que Miguel oferecia, havia uma parte dela que não queria causar mágoa a Carlos. Ela já havia sido, de certa forma, a expectativa de sua vida. Desculpem, eu preciso de um momento, disse Maria, sua voz trêmula, mas decidida. E logo se afastou, buscando um lugar onde pudesse respirar. Ela caminhou para fora da sala, deixando as vozes para trás. O ar do lado de fora era fresco, um alívio para seus pulmões. A tarde estava clara, os pássaros cantavam e a luz do sol iluminava tudo ao seu redor. Mas mesmo com toda a beleza daquela cena, seu coração estava em um ciclo de tormento. Foi então que ela viu alguém que não esperava. Laura, uma amiga de infância, estava sentada em um dos bancos do parque, com um olhar contemplativo.
A presença dela trouxe uma onda de nostalgia e conforto. Maria se aproximou lentamente. E aí, Laura, o que você faz aqui? Perguntou, tentando sorrir, mas sem conseguir. Esperando o sol se pôr. Às vezes, o silêncio fala mais que as palavras, Laura respondeu. Parece que você está fugindo de algo. Talvez esteja fugindo de mim mesma, Maria admitiu, as emoções escorrendo por suas palavras como lagos se rompendo. Miguel e Carlos, eu não sei o que pensar. Estou tão confusa. Laura observou com um olhar compreensivo. Você tem que ouvir seu coração, Maria. O que você realmente quer? Não é sobre o que os outros esperam de você. As palavras de Laura penetraram em sua mente, como um farol em meio à tempestade. Sentada ao lado da amiga, Maria finalmente se permitiu sentir a força e a leveza ao mesmo tempo. Um desejo ardente começou a florescer dentro dela. Assim como dias ensolarados sempre seguem a chuva, havia uma chance de recomeço. E naquele instante, Maria percebeu que as amarras do passado não a definiam. Ela tinha o poder de escolher, de explorar, de descobrir não apenas quem a amava, mas quem ela era. O amor não deveria ser apenas uma expectativa, mas uma aventura. Você está certa, disse Maria, com uma nova determinação brotando dentro dela. Preciso descobrir o que realmente quero, de verdade. Não posso deixar que o medo me impeça de viver. Mas antes que pudesse elaborar mais sobre seus sentimentos, algo inesperado a interrompeu. O som de motores e vozes ecoou ao longe. Maria olhou para o desvio do parque e viu Miguel se aproximando, destemido como sempre, mas agora com um olhar decidido e com algo mais nas mãos. A aproximação de Miguel provocou um frio na barriga, um misto de expectativa e nervosismo. O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo novamente. A pergunta estava no ar, realmente estava pronta para ouvir o que ele tinha a dizer? E, mais importante, será que estava preparada para mergulhar de vez nesse novo futuro, sem olhar para trás? Miguel parou a poucos passos de Maria, sua presença imponente era acompanhada por uma leve brisa que trazia o cheiro fresco da grama. O sol se escondia aos poucos, criando sombras que dançavam ao redor. A tensão no ar era quase palpável, como uma corda esticada prestes a se romper. Maria, precisamos conversar, disse Miguel, segurando algo em suas mãos. A forma como ele pronunciava o nome dela tinha uma combinação de urgência e suavidade que fez seu coração acelerar. Sobre o que, Miguel? Perguntou Maria, tentando manter a calma, mas sua voz traiu seu nervosismo. O que ele queria? Era uma pergunta que estava em sua mente, mas também no ar. Sobre nós. Sobre o que aconteceu hoje, ele começou, e Maria percebeu que nas palavras dele havia uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Eu sei que você está confusa. Eu também estou. Mas precisamos resolver isso agora, antes que seja tarde demais. Laura observava do banco, em silêncio, mas nós dois podíamos sentir a tensão crescida. Era como se o mundo ao nosso redor tivesse se calado, esperando pela resposta que Maria tinha que dar. Eu não sei se estou pronta, Maria respondeu, engolindo seco. As coisas estão tão complicadas, e Carlos? Carlos é uma parte da sua vida, eu entendo, mas você não pode se prender ao que era, Maria. Você precisa pensar no que realmente deseja. Não é justo para você, nem para ele. Miguel parecia expor seu coração em cada palavra, sua sinceridade era quase dolorosa. O coração de Maria batia forte enquanto observava Miguel, ele parecia tão genuíno, tão engrossado em sua necessidade de um futuro diferente. Porém, cada uma de suas promessas também carregava a gravidade da decisão que ela tinha que enfrentar. Eu sempre quis que você fosse parte da minha vida, mas não posso simplesmente ignorar o que sinto por Carlos. É complicado demais, Maria afirmou, suas lágrimas começaram a se formar, mas ela se manteve firme. Miguel deu um passo à frente, e Maria sentiu como se o espaço entre eles desaparecesse. Às vezes, a vida nos obriga a tomar decisões difíceis. Mas ficar em um lugar onde não estamos felizes não é uma opção. Você precisa se libertar desse peso. Deixe o medo de lado, ele disse, sua voz forte e íntima.
Ele então abriu a mão, revelando uma pequena caixa. Maria olhou para ele, surpresa. Isso é? Um anel. Não para pedir que você se case comigo. Não ainda. É um símbolo da liberdade que quero que tenha. Se decidir que quer ficar ao meu lado, eu estarei aqui. Mas se escolher seguir outro caminho, isso simplesmente representará um novo começo. A sinceridade nos olhos de Miguel trouxe um calor que fez as incertezas de Maria parecerem pequenas. As palavras dele a tocaram fundo, e Maria percebeu que estava diante de uma escolha que poderia não só mudar sua vida, mas também quem ela era. A liberdade de um amor verdadeiro, ou a segurança de velhos padrões. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o som de um carro acelera ao fundo quebrou o momento. A familiaridade do veículo fez o coração de Maria parar por um instante enquanto ela reconheceu o carro de Carlos. Maria, pense rápido. O que você vai escolher? A voz de Laura ecoou em sua mente enquanto o motor do carro se aproximava. Agora, a decisão estava em suas mãos, e ela não poderia mais fugir da verdade. Com Carlos se aproximando, o momento decisivo estava prestes a chegar. Era hora de fazer a escolha que moldaria seu destino. Maria sentiu a adrenalina subir, como uma corrente elétrica atravessando seu corpo. O motor do carro de Carlos rugia ao se aproximar, quase como se estivesse anunciando o fim de um capítulo e o início de outro. O que ela diria? As palavras pareciam se perder na pressão do momento. Ah, não, murmurou Laura, na expectativa. Seu olhar era uma mescla de preocupação e esperança enquanto observava a cena. Miguel, por outro lado, estava focado, seus olhos fixos nos dela, esperando pela resposta que poderia mudar tudo. A caixa em suas mãos era pequena, mas o significado dela pesava em seu coração. Maria olhou para a peça delicada, para os sonhos que poderia simbolizar. Mas, ao mesmo tempo, a sombra do carro de Carlos crescia na estrada, e com ela a lembrança de uma vida conhecida, repleta de segurança mais distante da liberdade que ela sentia agora. Maria! O tom de Miguel era quase um sussurro, chamando-a de volta para o presente, para a escolha que já a assombrava por tanto tempo. Ela respirou fundo. Ponderou. A imagem de Carlos surgindo, preocupado, a instigava. Mas as promessas jovens que Miguel parecia representar também borbulhavam em seu coração. A verdade era que ela estava cansada de escolher o que era mais seguro e confortável. O desejo de se libertar pulsava em cada fibra do seu ser. Mas e Carlos? O que aconteceria com ele? Eu não sei o que fazer. As palavras escaparam de seus lábios, quase como uma súplica. E, nesse instante, o carro chegou. Carlos saiu, uma expressão de alívio e felicidade preenchendo seu rosto ao vê-la. Maria! Estou tão feliz que encontrei você! Disse, correndo em direção a ela. Maria olhou de Carlos para Miguel. O contraste era chocante. Carlos representava a vida que ela conhecia, enquanto Miguel parecia ser o futuro que ela poderia finalmente abraçar. Oi, Carlos. Maria disse, tentando encontrar firmeza em sua voz, mas sentindo sua coragem vacilar. Você não vai acreditar no que eu trouxe. Carlos se aproximou, como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Ele estava tão animado que longe do que se passava entre ela e Miguel. Como um raio de sol, ele iluminou o ambiente. Miguel deu um passo para trás, a expressão de dor em seus olhos era visível. O espaço entre eles novamente cresceu, e Maria se sentiu sua escolha se distanciar. Só um segundo, Carlos. Estou conversando. Maria tentou balbuciar, mas a urgência era forte. Miguel, eu entendo, Maria. Pense no que é melhor para você. As palavras de Miguel eram um eco de dor, mas também de compreensão. Ele havia se colocado ali completamente, e Maria sabia que apenas ele poderia entender a tempestade interna que a dominava. Carlos começou a mexer em seu bolso, ainda falando sobre as novidades de sua semana, sem perceber o peso da atmosfera ao seu redor. Ele era tudo que Maria conhecia, alguém que a confortaria nos momentos difíceis. Mas a paixão que sentia ao lado de Miguel estava se mostrando irresistível. Em meio a essa confusão,
Maria percebeu que a resposta que tanto procurava estava no fundo de sua alma. A escolha estava ali, bem diante dela. A questão era, o que ela realmente queria? O calor de Miguel ou a segurança de Carlos? Maria, você precisa decidir agora, Laura sussurrou para ela, a urgência na voz da amiga desenhando uma linha fina entre amor e amizade. A voz de Carlos dançava em sua mente, mas a imagem de Miguel com aquele anel simbolizando liberdade também era poderosa. Os olhos azuis de Miguel a observavam, trazendo a promessa de algo que ela nunca tinha ousado explorar. Maria engoliu em seco. E, enquanto o sol se punha no horizonte, uma ideia se formou em seu coração. Era um momento decisivo, e a decisão a impactaria para sempre. Mas o que aconteceria se a escolha não fosse apenas entre eles dois? E se houvesse algo reservado ainda mais surpreendente do que passar pela segurança que ela conhecia? Um novo motor, um novo amor, uma nova vida. Maria sorriu, mas nem ela sabia a profundidade do que estava prestes a descobrir. Carlos, Miguel, eu preciso de um tempo. Disse, sua voz cheia de intensidade, enquanto um novo carro começava a parar na rua. E o que viria a seguir mudaria tudo. O carro que parou na rua era uma visão inesperada. Maria se virou para ver o que estava acontecendo, seu coração batendo com força ao sentir a tensão crescer. Laura também olhou, a curiosidade iluminando seu rosto. O motorista, um homem de aparência descontraída, saiu do veículo. Ele vestia uma camisa de botão, os cabelos bagunçados, mas os olhos eram penetrantes e cheios de vida. Maria sentiu um frio na barriga. Oi, Maria. Ele chamou, acenando, o sorriso genuíno iluminando o rosto de quem parecia ser um velho conhecido. Desculpe a confusão. Estava parecendo uma esquina bem movimentada aqui. Davi? O que você está fazendo aqui? Maria perguntou, a surpresa pintando seu rosto. Ele era uma lembrança distante de sua juventude, um amigo de escola que sempre trazia alegria e risadas. Só passando por aqui. Mas parece que estou interrompendo um momento importante, Davi disse, piscando enquanto olhava para Carlos e Miguel, que trocavam olhares tensos. É mais ou menos isso, Maria respondeu, seu olhar passando de Davi para Carlos e Miguel. As diferenças entre os três eram evidentes. Enquanto os dois homens representavam tudo que ela já conhecia, Davi era algo novo, uma lembrança de tempos mais despreocupados e com promessas de aventura. Posso ficar um pouco? Perguntou Davi, já se aproximando da roda formada. Carlos reagiu com um leve sorriso de desconforto, mas Miguel parecia mais receptivo. Claro, quanto mais, melhor, né? Respondeu Carlos tentando ser amigável, mas a sensação de competição era palpável. Davi logo percebeu a tensão no ar. Desculpe se atrapalhei, mas... Maria, você nunca mudou, mesmo ao longo dos anos. Sempre irradiando essa energia que contagia todo mundo ao seu redor. Ele sorriu, fazendo com que o sangue de Maria esquentasse. Ela já havia esquecido como aqueles pequenos elogios podiam acender uma luz dentro dela. Miguel, observando a interação, franziu a testa. Apenas estamos conversando. A tensão entre eles estava se transformando em algo quase palpável. Em um impulso, Maria se virou para Davi. Você ainda está na cidade? O que tem feito? Sim, estou montando meu próprio negócio agora. Uma startup de tecnologia. Está indo bem, na verdade. E você, o que tem feito? Davi falou com entusiasmo genuíno. Carlos, percebendo que não tinha o controle da conversa, disse, Maria estava apenas contando que eu trouxe algo especial para ela. Falei sobre um novo projeto que quero implementar. A frustração era evidente. Ela olhou para Carlos, percebendo que ele tentava redirecionar a situação. Mas o olhar de Davi era instigante, despertando uma curiosidade adormecida dentro dela. Qual é a ideia, Carlos? Maria perguntou, tentando se manter no controle da conversa. A verdade era que ela não queria que a atenção estivesse apenas nela. Precisava de um tempo para entender tudo isso. É sobre um evento, um projeto em grande escala na cidade.
Eu só precisava de sua ajuda. Você sempre teve boas ideias, Carlos respondeu, buscando um ângulo para recuperar o foco. Talvez você possa ter uma ideia melhor, Maria, Davi disse, piscando para ela. Eu sempre admirei a sua criatividade. Com suas ideias e minha experiência, talvez possamos criar algo incrível. A animação de Davi era contagiante e Maria sentiu seu coração vibrar. O que ali estava na mesa não era simplesmente uma conversa trivial. Era uma oportunidade. Uma chance de mergulhar em algo novo. Talvez. Maria começou, mas, antes que pudesse terminar, Miguel interrompeu. Isso não parece bom para você agora, certo? A insegurança em sua voz era palpável. Estamos em um momento delicado. Ela olhou entre os três e sentiu o peso de sua decisão. De repente, tudo se tornou confuso. O que ela realmente queria? A segurança de uma vida conhecida ou o frio na barriga que fazia seu coração acelerar? Mas, e Davi? O que ele representava em meio a tudo isso? A conversa continuava, mas a urgência da escolha a pressionava mais do que tudo. Ela percebeu que, independentemente do que decidisse, a vida estava prestes a ser alterada. De qualquer maneira. E, de repente, uma mensagem no celular a fez mudar seu foco. Era um aviso de que um antigo amor estava de volta à cidade. O que isso significaria? Maria respirou fundo. Estava prestes a descobrir que o que estava reservado para ela ia muito além do que imaginava. A mensagem no celular fez o mundo ao redor de Maria desacelerar. Um antigo amor de seu passado, alguém que ela pensava ter deixado para trás, agora estava de volta. Um turbilhão de lembranças invadiu sua mente. Era Rodrigo. O garoto que a fez apaixonar-se pela vida, mesmo nos momentos mais complicados de sua adolescência. O que ele estaria fazendo na cidade? Como era seu eu hoje? Maria, está tudo bem? Carlos perguntou, quebrando seu transe. A preocupação em sua voz a trouxe de volta à realidade. Mas a verdade estava lá, a mensagem borbulhando em seu estômago. Sim, só uma notificação, ela respondeu, tentando esconder a confusão intensa que se formava dentro dela. Ao olhar novamente para Davi, percebeu que ele também tinha notado sua distração, seus olhos curiosos e questionadores a observando. Você lembra do Rodrigo? Ela disse, mais para Davi do que para os outros. O silêncio caiu por um momento, envolvido por lembranças compartilhadas daquela época. O seu primeiro amor, Davi sorriu, mostrando que as memórias eram igualmente saudáveis para ele. Aquele que sempre tinha um sorriso fácil e uma piada pronta? A lembrança fez Maria sentir um calor no rosto. Apesar dos anos que se passaram, algumas coisas nunca mudavam. Parece que ele voltou, ela admitiu, seu olhar se perdendo no horizonte. A ideia de reencontrá-lo a deixava ansiosa, mas também desejosa. O que ele diria? O que ele faria? E mais importante, o que Maria realmente queria ao encontrá-lo? Nesse momento, a tensão na roda formada parecia amplificar. Miguel estava visivelmente incomodado. Você tem certeza que isso é uma boa ideia, Maria? O passado é um lugar que nem sempre é seguro. A preocupação dele a atingiu como uma flecha. Ele realmente se importava, e isso era inegável. Foi então que Davi interveio. Às vezes, conectar com o passado pode trazer boas surpresas. Você tem que seguir seu coração. Maria olhou para Davi, como se ele tivesse dado a chave que abria uma porta que já estava trancada por tanto tempo. Você vai se encontrar com ele? Carlos perguntou, a tensão entre eles palpável com a pergunta. Havia um ar competitivo na pergunta, um tom que deixava claro que ele queria que ela dissesse não. Talvez eu devesse. Maria sussurrou, a dúvida dançando em sua mente. Não sei como me sentir sobre isso. Davi deu um passo para mais perto. Você sempre falou sobre como ele te inspirou. Não seria bom colocar um ponto final nessa história, mesmo que seja um fechamento? Ou um recomeço? Maria olhou para ele, aquelas palavras ecoando dentro dela como uma melodia antiga. Ela tinha que escolher entre o que era seguro agora e o que poderia ser uma nova aventura.
Com o coração a mil, ela finalmente disse: vou encontrá-lo. Preciso disso. A afirmação parecia libertadora e aterradora ao mesmo tempo. Os olhares que a cercavam eram variados. Carlos parecia desapontado, Miguel desaprovador, e Davi, seu olhar irradiava apoio. O ar estava carregado de expectativa. Maria se sentia como se estivesse à beira de um precipício, pronta para saltar. Ela sabia que o reencontro com Rodrigo poderia mudar tudo novamente. Poderia ser o começo ou o fim de velhas histórias. Enquanto o cenário à sua volta continuava em movimento, Maria deu um passo à frente. O carro de Davi, a cidade iluminada, a lembrança do antigo amor, tudo isso se entrelaçou em sua mente. A decisão estava feita. Mas o que aconteceria quando ela visse Rodrigo novamente? O passado poderia realmente ser apagado ou as velhas feridas ainda estariam lá? Com o celular na mão, ela respirou fundo, sentindo a adrenalina subir. O que estava por vir qualificava-se como um recomeço ou uma ilusão? A resposta estava mais perto do que imagina. A cidade vibrava ao redor de Maria enquanto ela caminhava em direção ao café combinado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se seus pés estivessem cravados na memória de um tempo que não poderia ser apagado. O ar estava cheio de mistérios e promessas, um misto de ansiedade e expectativa. Quando ela entrou no café, a campainha tocou, e o som pareceu ecoar por suas veias. O lugar estava cheio de rostos desconhecidos, mas todos os olhares pareciam se voltar para ela. Com um leve aperto no coração, Maria apontou os olhos para a mesa no canto, onde uma figura familiar se destacava. Ele estava lá, mais maduro, mas com aquele mesmo sorriso que a fazia sentir um frio na barriga. Rodrigo. Não havia dúvida, ele ainda tinha aquele jeito de fazer qualquer um se sentir especial. O tempo não parecia ter apagado as marcas de suas risadas ou as histórias que compartilhavam. Os cabelos que uma vez eram bagunçados estavam agora cortados de maneira sóbria, e ele vestia uma camisa que realçava seus olhos. Maria parou um instante, absorvendo o momento. Ele a viu, e os olhos dele brilharam. Maria! Rodrigo exclamou, levantando-se em um movimento abrupto que fez o coração dela acelerar ainda mais. O calor do reencontro a envolveu como um abraço. Oi, Rodrigo, ela conseguiu responder, tentando conter a avalanche de emoções. Você está incrível. Ele sorriu com sinceridade, e aquele simples elogio fez Maria sentir-se como uma adolescente novamente. Mas ao mesmo tempo, um receio surgia dentro dela. Olhar para ele era como abrir um livro que já tinha lido, mas que ainda guardava muitas surpresas. E você? Como tem sido? Maria perguntou, buscando um terreno neutro enquanto se sentava à mesa. O garçom se aproximou, mas a conversa fluiu como se eles estivessem sozinhos no mundo. Rodrigo começou a falar sobre seu trabalho, como estava morando a poucos minutos da velha cidade, e uma risada escapou de seus lábios quando mencionou histórias de infância que os dois compartilharam. Maria riu também, mas a nostalgia também trazia à tona sentimentos mais profundos. Era como olhar para dentro de um espelho embaçado, onde cada borrão representava um momento que ela gostaria de reviver. Mas a conversa tomou um rumo inesperado. Rodrigo, após um momento de hesitação, olhou diretamente nos olhos dela. Maria, eu nunca deixei você verdadeiramente ir. Sempre pensei em você. E agora que estou de volta, eu gostaria de saber o que você sente. O ar pareceu ficar denso. As palavras dele ressoaram como uma sinfonia em sua mente. Maria sentiu um puxão no peito. Era uma pergunta com várias camadas, e ao mesmo tempo, a resposta não era simples. Rodrigo começou, hesitante. No fundo, a pergunta pulsava: eu também não te esqueci? Como lidar com o presente enquanto o passado chamava por ela? Ele interrompeu, percebendo a complexidade da situação. Sei que pode parecer loucura, mas nós dois sabemos que havia algo especial entre nós. É difícil não revisitar isso. O tumulto de sentimentos em Maria aumentava. A resposta dela poderia alterar tudo de novo. A conexão deles estava lá, mas a vida tinha sido complicada desde então. Um relacionamento seria um risco, e isso lhe causava apreensão.
O som da porta se abrindo fez Maria olhar para o lado. Carlos entrou, reconhecendo-a rapidamente. Ele parou, pareceu medir a situação, e os olhos dele refletiram preocupação. Oi, Maria. Eu não sabia que você estava aqui, Carlos disse, seu sorriso forçado. A atmosfera da conversa imediatamente mudou. Ele sabia que aquele reencontro era delicado. Todo o apoio que ele havia dado na noite anterior agora parecia incerto. Maria sentiu que estava em uma bifurcação. O que Rodrigo estava propondo parecia um novo caminho, mas ela também lembrava do que tinha construído com Carlos. A tensão aumentava e sua mente se tornou um redemoinho de pensamentos. O que ela realmente queria? Nesse momento, Rodrigo a observou, a expectativa nos olhos. Só quero saber se você está disposta a explorar isso. Você ainda é tão importante para mim, Maria. Enquanto a ideia de um recomeço pairava no ar, Maria percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que poderia moldar seu futuro. E nesse instante, enquanto a realidade se desdobrava diante dela, uma outra pergunta subiu à tona: será que poderia esquecer o passado e se permitir viver o presente, ou as velhas feridas iriam se reabrir? Com os olhares de Rodrigo e Carlos fixados nela, Maria sentiu que o destino a aguardava, mas a escolha estava em suas mãos. Qual caminho ela seguiria? Maria encarou a situação como um carrossel girando rapidamente. A vida tinha abruptamente se transformado em um embate de emoções contrárias, e a pressão em seu peito aumentava a cada segundo que passava. Rodrigo, seu primeiro amor, estava ali na sua frente, trazendo de volta memórias deliciosas e um charme que sempre a deixava em ansiedade. Carlos, por outro lado, representava a segurança e a certeza do que havia construído em sua vida. As duas opções pareciam irresistíveis e aterrorizantes ao mesmo tempo. Rodrigo, eu... Maria começou, mas as palavras travaram antes que pudesse dizer qualquer coisa concreta. Ela sentia a urgência de dar uma resposta, mas o medo de ferir alguém a prendia como âncora. O olhar de Carlos, que preenchia o café com silêncio constrangedor, logo alertou que a escolha deveria ser feita sabiamente. Desculpa a intromissão, mas você não precisa dar uma resposta agora. Carlos se lançou, quebrando o silêncio opressivo e tentando recuperar o controle da conversa. Estamos no meio de uma grande decisão, a verdade é que você precisa pensar bem sobre o que deseja a longo prazo. Ou talvez o que você precise, Maria, é se permitir sentir. Rodrigo interveio, sua voz serena contrastando com a tensão crescente. Às vezes, nosso coração sabe o que queremos antes mesmo de pensarmos. As palavras de Rodrigo a balançaram. Podia sentir a sinceridade naquilo que ele dizia, como se ele estivesse fazendo uma oferta genuína para ajudá-la a explorar o que sentia, sem amarras. Enquanto isso, Carlos, mais seguro de seu caminho, continuava a defendê-la sob condições que ele esperava que fossem aceitas. As memórias de noites de risadas e promessas passadas dançaram em sua mente. Cada riso compartilhado com Rodrigo era como uma canção, levando-a a tempos mais simples. Mas as lembranças sobre Carlos, sua dedicação e a generosidade eram um emaranhado complicado de emoções. Quanto mais pensava, mais sentia seu coração dividido. Eu só quero o que é melhor para você, Maria. Se isso significa que você precisa explorar o que sente, eu não posso ficar no seu caminho, disse Carlos, ecoando uma dor que brotava de seu peito. O amor que ele tinha por ela era claramente válido, mesmo que não correspondesse ao que ela realmente desejava. Maria respirou fundo, seu corpo flutuar entre o amor e a amizade, entre o novo e o familiar. Então algo mudou dentro dela, como se as amarras que a prendiam começassem a se desfazer. Era hora de se libertar das expectativas e ouvir sua própria voz. Ambos foram importantes na minha vida, e eu preciso ser honesta, ela começou, agora decidida, culpa e alívio se misturando em sua voz. Rodrigo, sempre terá um espaço especial em meu coração. Você me traz de volta as minhas raízes, mas... Carlos, você é a segurança que eu conheço. Carlos olhou nos olhos dela, algo entre esperança e dor. A expectativa crepitou no ar. E então ela concluiu, por isso, preciso de um tempo. Um tempo para descobrir o que realmente quero. Um tempo para entender meu coração. Rodrigo deu um passo à frente,
seu olhar se suavizando. Se você precisar de espaço, eu entendo. Estarei aqui, esperando. A sua felicidade é o que importa para mim, ele disse, e as palavras abertas destacaram a generosidade que sempre admirara. E eu estarei aqui para te apoiar, não importa qual caminho você escolha, Maria, Carlos se pronunciou, agora mais calmo. As emoções cruas permitiram um momento onde largas esperanças se encontraram com realidades dolorosas. Com isso, Maria finalmente sentiu um peso ser tirado de suas costas. Uma nova era de liberdade surgia diante dela. Maria saiu do café sentindo o aroma da vida fresca, como se o futuro estivesse se abrindo com novas possibilidades. Ela se despediu calorosamente de ambos, sabendo que estava fazendo a escolha certa. Havia um mundo aguardando por ela, e finalmente, ela estava pronta para descobrir quem realmente era. Quando Maria saiu, o sol se pôs lentamente no horizonte, tingindo o céu de dourado. Era um momento de transformação. Um sorriso tímido se formou em seu rosto. O amor verdadeiro aparece nos momentos mais inesperados, e a jornada dela havia apenas começado. Enquanto caminhava, uma voz ecoou em sua mente: a vida deve ser uma aventura, e eu estou pronta para vivê-la. Naquele instante, sabia que tudo seria diferente. As portas da sua vida estavam abertas, e Maria estava disposta a entrar nelas. Agora, eu preciso de você. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre este final incrível. É seu momento de compartilhar essa transformação. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa história. O seu engajamento é o que nos motiva a continuar criando.